Olá, bom dia. A notícia de frente desta segunda-feira, dia 27 de julho, está no ar. Seja bem-vindo, participa aqui com a gente. É muito bom começar o dia na sua companhia e na companhia também do Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E do Paulo Coelho. Bom dia, Paulo. Como não, bom dia, Nayara e Lúcio. E você que nos assiste, como eu sempre falo, que a semana seja saudável, produtiva e abençoada por Deus, que estejamos juntos em mais uma semana aí de, eu ia falar opinião, olha só, mais uma semana aí de notícia de frente. Olha, vamos começar aqui a notícia de frente, claro, te convidando para participar com a gente através do nosso WhatsApp, você já conhece, já tem anotadinho aí, participa com a gente que daqui a pouco a gente coloca a sua participação e daqui a pouco também, para quem ainda não sabe, o número está chegando agora na nossa companhia, a gente vai ter aí o númerozinho do WhatsApp. Vamos então para o GD, o portal Gazeta Digital, falar do boletim da Covid-19 aqui no estado de Mato Grosso. Mato Grosso registra 36 mortes por Covid em 24 horas e passa de 43,6 mil casos, 43.600 mil casos de infecção. E a gente tem um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, boletim que é divulgado toda noite e lá é apontado aí o número o balanço, né, das últimas 24 horas do boletim aí da Secretaria Estadual de Saúde. Mato Grosso registrou mais de 36 óbitos em decorrência da Covid-19 no estado nas últimas 24 horas. Com isso, o número de mortes em Mato Grosso subiu para 1.616 por conta da doença. E já o número de infectados confirmados é de 43.636, segundo o boletim divulgado aí pela Secretaria Estadual de Saúde. Aí o boletim, ó, temos então 43.637 casos confirmados, 24.936 recuperados. Amém. E tem aí mais da metade temos de recuperados aí, ó, 24.939 recuperados. Isso mesmo. Tem aí o número de mortes, que é o de 1.616, e a taxa de ocupação de UTI. Ao todo são 427 leitos, mas temos aí 54 disponíveis, com 90% de taxa de ocupação. Manteve-se, né, essa margem aí dos 50 e poucos, o número nas UTIs disponíveis, né? Nem subiu, nem manteve-se ali em 90%. Não é aquela coisa confortável, ainda se discute muito a construção do hospital de campanha, não se chegou a um acordo ainda, mas pelo menos não é, há esse alento aí que não estamos mais naquela coisa de duas UTIs somente, chegamos a ter duas somente aí liberadas para, não é, por caso de emergência aí. Temos um fôlego aí, pelo menos. E a projeção aí dos pesquisadores, pelo menos por enquanto, não é? A não ser que mude aí, mas pelo menos por enquanto a projeção aí dos pesquisadores de que no mês de agosto, né? Final de semana já é mês de agosto, né? No mês de agosto, os casos, né, de pessoas contaminadas devem aumentar ainda mais, não é isso? Dizem que o seguinte, essas projeções apontam que começará a recuar, né, o número de casos aí a partir do final de agosto, início de setembro. E aí tem uma outra informação aqui do governo do estado, né, de que com testes em massa, né, porque o governo adquiriu aí 400, 500 mil testes aí, de que esses testes em massa poderiam aí causar uma espécie assim de explosão nos casos de Covid. É natural, até né? porque as pessoas não estão sendo testadas, né? É. E aí o governo destaca como ponto positivo que essa testagem aí vai permitir que as pessoas que testarem positivo possam procurar e ter um atendimento antes de chegar naquela fase mais crítica da doença, que necessita de internação hospitalar e, em alguns casos, em muitos casos, necessitam das UTIs, né, das unidades de terapia intensiva. Mas aí é uma questão de matemática também, que eu queria fazer eu faço questão de
de apontar, que é o seguinte: o governo montou essa central de triagem aqui na Arena Pantanal, que aliás não funcionou ontem, não é? Que para funcionar de segunda a segunda, ontem não funcionou, mas já foi calculado porque o governo queria se organizar para que a partir de hoje voltasse, e agora até nos próximos 50 dias aí teremos aí de segunda a segunda, inclusive, obviamente, com um domingo. Os testes que são oferecidos são 300, 400 mil, tudo bem, mas são apenas 600 pessoas atendidas por dia, quando esse número poderia ser bem maior se houvesse uma abrangência, se houvesse a chamada descentralização dos trabalhos, como a gente falou na semana passada aqui, não é? Aí é a hora de o governo municipal aqui, o Emanuel Pinheiro, o governo municipal lá de Várzea Grande, também fazerem aí uma central de triagem para que possamos ter uma ampliação até da testagem e aí com isso identificar aí novos casos e melhorar esse cenário aí e até antecipar, né? Porque estão falando aí de agosto, de setembro, a previsão para setembro, mas se for um trabalho mais condensado e unido, isso pode ser antecipado e melhorar, inclusive, as perspectivas de a gente sair um pouco dessa linha aí, desse pico. E nós já falamos isso daqui na semana passada, né? E agora o governo vem e confirma, né? O que já havia sido dito, né? Esse centro de triagem lá da Arena Pantanal acabou sendo aí mais um ponto de atrito, né? Entre o governador e as prefeituras, né? O governador criticou aí o fracasso da saúde municipal, a prefeitura rebateu, disse que não tem nada a ver. Quer dizer, dentro do roteiro, né? Dentro do roteiro, dessa troca de farpas, dessa briga aí que não leva ninguém a lugar nenhum, mas eles continuam no embate. Mas voltando lá ao centro de triagem... Daqui a pouco, Lúcio, a gente tem um material especial falando... Claro, do novo decreto do governo, enfim, a abertura do comércio, mas também colocando aí como centro essa briga no meio desta pandemia terrível que a gente vive. Uma briga que é desnecessária e que não para, né? Não para, né? Final de semana, nós tivemos aí mais alguns rounds dessa briga, né? E aí, voltando lá ao centro de triagem da Arena Pantanal, o governador disse o seguinte: olha, se a atenção, o que o Paulo Coelho acabou de colocar, com muita propriedade. O governador disse o seguinte: se a atenção básica das prefeituras, principalmente a de Cuiabá, estivessem funcionando, as pessoas não precisavam ir até lá. Elas teriam lá no seu bairro, né, na sua UPA, na sua policlínica, iam lá no PSF, né, o posto de saúde da família, consultariam com o seu médico, pegariam o remédio e iriam embora para casa. Então, simples assim. O que o governador coloca é que foi necessário esse centro de triagem na Arena Pantanal para cobrir uma deficiência na atuação das prefeituras, tanto de Várzea Grande como aqui de Cuiabá, que na saúde básica é simplesmente uma vergonha, um caos completo. Eles são bons para fazer propaganda. Mas a verdade propaganda, eles são mestres. Essa é uma verdade, que é uma prerrogativa dos municípios. Se o Estado, imagina se o Estado não tivesse tomado essa iniciativa aí, eu estou meio que criticando aqui apenas 600 atendimentos por dia, mas se não tivesse nem isso, não é? Então, ainda há tempo, não é? A Prefeitura de Cuiabá pode fazer, inclusive descentralizando, levando lá para o Bolsão do PA 90, lá do CPA, mesma coisa Lucimar fazendo lá no Cristo Rei, lá no Manga, no Parque do Lago, enfim, levando também, descentralizando esse trabalho, que aí a gente acelera o atendimento e com isso quem ganha somos todos nós, porque aí haverá aí uma baixa, né? uma desaceleração aí nos casos pandêmicos aqui. E aí é o seguinte, a Prefeitura de Cuiabá foi criticada, né? A gestão da saúde foi criticada. E aí é o seguinte, eles responderam, só que de forma oportunista, desviando o foco da crítica do governador, né? O governo criticou a falta de gestão na atenção básica aqui em Cuiabá. E aí a prefeitura, ao responder, disse o seguinte: olha, o que o governador Mauro Mendes falou é um desrespeito imenso
aos profissionais da saúde que diariamente se empenham em oferecer à população o melhor atendimento possível, ainda mais em tempos de pandemia. Ocorre o seguinte, ocorre que estes profissionais da saúde estão roucos de tanto reclamar que é o seguinte, que eles não têm condições de trabalho, né? A gente viu, eu vi agora no final de semana, novamente aquela mesma reclamação de que nem os EPIs eles têm, os equipamentos de proteção individual, né? Quer dizer, então é o seguinte, não adianta querer mudar o foco das coisas, né? Quer dizer, o governo tem seus erros? Tem sim, não é só a Prefeitura de Cuiabá, de Várzea Grande, que cometem equívocos, o governo também comete. Agora, neste caso aqui, tinham que responder por que é que a atenção básica de saúde não funciona, ao invés de tentar mudar o foco, né? Jogar o governo do Estado contra os profissionais de saúde, porque a crítica não foi essa, a crítica foi em cima da gestão e não em cima dos profissionais de saúde, que, aliás, é o seguinte, eles não merecem críticas de forma alguma, eles merecem elogios, eles merecem aplausos, né? Muitos já se infectaram, vários já morreram por estar lá na frente de combate à pandemia. Pois é. Vamos aqui a algumas participações, o pessoal aqui participando com a gente também sobre esses assuntos. Olha, bom dia. Aqui na Várzea Grande tem um elefante branco chamado Fiotão. Por que o governador Mauro Mendes também não monta um centro de triagem no Fiotão? É o Noel de Várzea Grande. Bom dia, bancada. Aqui é o Ismael, do bairro Guanabara. Isso que o governador disse do atendimento na arena é verdade. Se o prefeito tivesse colocado um tipo de atendimento desse em todos os bairros, nas policlínicas, nas creches, seria muito mais fácil para os moradores desses bairros. O prefeito Emanuel Pinheiro deveria ter agido desde o início. E mais gente aqui. Bom dia, nota 10. Agradeço pelo apoio aos professores contratados. O governo começou a chamar e estamos nos capacitando para melhor atender os alunos da rede estadual. É o professor Jorge, do CPA 3. Então, aí o governo chamando os professores contratados. A gente lembra, aliás, essa novela ainda persiste, porque tem muita gente que ainda falta ser chamada, né? Muita gente aí que passou necessidades extremas durante essa pandemia. A negociação continua. E o governador bateu o pé, né, Paulo? E o sindicato continua com toda a propriedade e com razão, batendo o pé, inclusive, não cessou. Está tentando contar com o apoio ali da Assembleia Legislativa. Nos últimos tempos tem contado, agora parece que está meio patinando. Bora ver essa semana. Tem novidade chegando essa semana aí, que parece que tem uma comissão que vai se reunir com o secretário-chefe da Casa Civil, tentando ainda avançar nesse quesito. Qual que vai ser os destaques de vocês para hoje, Lúcio? O seu? Bom, meu destaque é sobre a eleição municipal. No caso, a eleição municipal lá de Várzea Grande. Aquilo que muita gente já vinha comentando aí nos últimos dias, pode se confirmar, né? Pode se confirmar. O deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, mais conhecido como Emanuelzinho, não é isso, Paulo Coelho? É isso aí. Não é isso? Mais conhecido como Emanuelzinho, mandou avisar o seguinte, mandou avisar que o PTB, que é o partido dele, tem candidato lá em Várzea Grande e que o candidato deve ser ele. E o seguinte, e já está procurando um candidato a vice-prefeito lá em Várzea Grande, né? E aí o seguinte, o problema fica lá nas mãos de Jaime Veríssimo de Campos, né? Porque o grupo de Jaime parece o seguinte, que não se preparou adequadamente para a sucessão da prefeita Lucimar Campos e não tem um nome de mais peso para entrar nessa eleição. Mas aí o que se pergunta é o seguinte, será que Jaime Campos, Lucimar Campos, Júlio Campos vão empunhar a bandeira de Emanuelzinho Pinheiro Neto? Que aí pode passar para a população aquela ideia assim de um acordo de cúpula? Então esse é o meu destaque de hoje. Tem que combinar com o povo, né? Preciso combinar. Só fazer essa observaçãozinha básica, combinar com el pueblo. E o seu destaque, Paulo? Eu quero falar dos freios e contrapesos do Supremo Tribunal Federal.
mais uma vez, deu ar da graça aí, mandando suspender aí dezenas e dezenas e dezenas de perfis na internet. E o presidente da República, aquele que logo antes de assumir era colocado como... Esse aí vai institucionalizar aí o verdadeiro cenário aí de ditadura. Ele está recorrendo, ele acionou a AGU, que agora já entrou com a ação contra o Supremo para que isso que o Alexandre de Moraes fez seja revisto. As decisões teratológicas, chamadas de absurdas, não é? Que agora está vitimando aí, tornando vítimas a muitas pessoas. É um choque, é um pisoteio, um tiroteio na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E olha, além dessa questão aí toda do Alexandre de Moraes, que preside aí esse inquérito do fim do mundo lá no Supremo, tem um irmão gêmeo dele que está lá na Câmara dos Deputados, que já passou inclusive no Senado, com o apoio, o aval, o endosso de Jaime, esse que o Lúcio falou, Veríssimo de Campos, e também do Baqueta aqui, né, do Carlos Baqueta Fávaro, e do Elton Fagundes também. Certo, a gente vai para o intervalo mais cedinho um pouco, porque na volta tem um material especial sobre o decreto do governo do estado que, na verdade, reabre o comércio, essa briga política entre Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro. A gente já volta também com o caso de Isabelle Ramos, tá bom? Até daqui a pouco.